Oi, gente, tudo bem? Eu sou Roseli Quarte, eu sou corretora de imóveis aqui em Ottawa. Há mais de 6, 7 anos agora que eu peguei a minha licença, mas eu já estou no ramo imobiliário, gente, há mais de 28 anos. 30 anos mais ou menos, tá? Não vou dizer aí a minha idade. Gente, é com muita alegria que eu vim aqui hoje disponibilizar o meu tempo para poder ajudar você que está querendo comprar a sua primeira casa aqui no Canadá. Eu recebo tantas perguntas, gente, sobre a compra da casa própria, e eu me prontifiquei a vir até aqui para poder ajudar você que pensa em comprar sua casa no Canadá. E uma das coisas que eu estava me lembrando, que até me ajudou a ser lançada praticamente no mercado imobiliário aqui em Ouro, foi quando durante a pandemia, quando a gente não tinha muito, né, o que está fazendo, além de ficar muito na social media, muitas pessoas, foi ajudar a esclarecer, a educar a comunidade brasileira sobre a compra da casa própria. E eu ajudei, gente, muitas famílias que já moravam aqui no Canadá há mais de 10 anos, 5 anos, que eles não sabiam que podiam comprar a casa própria. E aqui nós pagamos o financiamento da casa própria, né? Tem o processo todo para fazer a compra da casa própria. E em 2021, 2022, se podia comprar a casa na região de Ontário, Vancouver e Toronto, nos mercados mais agitados, né, aqui na região do Canadá, somente com Work Permit. Então, assim, muitas pessoas entraram, saíram do aluguel e compraram a casa própria, tá? Então, eu vou esclarecer algumas pequenas dúvidas aqui, gente. Eu teria que fazer praticamente uma live todos os dias para explicar todo o processo de uma compra da casa. Até eu brinco com os meus clientes, né? Que, vamos lá, tem 10 dicas para se comprar a casa própria, né? Qual que é a primeira dica? Me contrate. Encontre um bom corretor de imóvel, que as outras 9 coisas ele vai te guiar de como você vai fazer, tá? Então, assim, quais são, uma das perguntas, né? Quais são os principais profissionais que eu devo trabalhar, Roseli, para fazer a compra da casa própria? Gente, o primeiro profissional e um dos mais importantes em todo o processo da compra da casa própria é você procurar um mortgage broker, né? Que é o agente financeiro, é o que vai te passar o valor que você tem disponível para fazer a compra da casa própria. E eu recomendo muito, gente, para que você não entre nessas ferramentas que tem online. O porquê? A gente fala que isso funciona como se fosse uma net, sabe? Como se fosse uma rede para poder pescar pessoas e acabar fazendo você ter uma ideia enganosa, né, do teu processo da compra da casa. Já tive, assim, até contar algumas histórias durante essa live para vocês, de clientes que eu atendi que caiu nessa net, né? Que a gente fala de entrar online, tentar fazer por ele mesmo, e esses bancos começarem a bombardear de ligações. Gente, pensa bem, é um dos seus maiores investimentos da sua vida, é a compra da casa própria. Você vai querer trabalhar com um estranho ou com alguém fora de um time? Porque, como eu disse, gente, é uma coisa muito complexa a compra da casa própria. Então, você quer trabalhar com um grupo de profissionais qualificados que você confie em passar suas informações. Então, um dos primeiros passos, você contata a mim ou alguém do meu time, né? E nós vamos encaminhar vocês para profissionais que nós conhecemos, que são qualificados e principalmente que pode ajudar muito a comunidade brasileira também, porque muitas pessoas às vezes trazem dinheiro do Brasil. Nós vamos conversar sobre isso também. Se não der tempo nessa live, eu faço uma outra live para a gente falar sobre isso. E tem que ser tudo muito explicadinho. Você tem que fazer um rastreamento completo de onde vem o seu dinheiro, da onde saiu esse dinheiro. Tem que estar um determinado período de tempo esse dinheiro na sua conta no Brasil ou aqui no Canadá. E esses detalhes referente ao financiamento, quando eu digo para vocês que é melhor procurar alguém que você conheça, ou nós, né, da minha equipe, a gente pode indicar um mortgage broker, um agente financiador qualificado para você, de acordo com o seu perfil, e ele vai trabalhar, gente, com a papelada, com a documentação que vocês enviarem para eles, que podem enviar de olhos fechados. Se nós indicarmos o profissional, é porque nós já trabalhamos há muito tempo com ele.
E nós sabemos que ele será capaz de atender no seu caso. Então, não é assim, quando você entra, né, os seus dados ali na internet, é como se fosse assim, aqui o pessoal fala tamanho único, né? Não existe tamanho único, one size fits all, né? Tamanho único, vamos dizer assim, uma única situação. No caso de um processo de compra de casa, gente, cada caso é um caso e só um profissional qualificado, quando você se senta com ele, e hoje em dia está tão prático, você faz uma reunião via Zoom, né, com esse profissional, vai passar ali mais ou menos as suas posições, a sua situação, pode fazer o download no app que eles mandam para vocês antes mesmo dessa reunião acontecer. O porquê? Porque você vai ganhar tempo. Você colocando essa documentação ali no app que esse agente financiador vai passar para você antes mesmo da reunião, ele já vai ter uma ideia do que passar para você, né? Porque a gente fica tão curioso, a gente quer comprar a casa, já quer saber mais ou menos qual será o valor da casa que eu vou procurar. E eu tive muitos casos de pessoas que vieram me procurar, Roseli, já estamos com tudo pré-aprovado. Quem é o seu mortgage broker? Primeiro passo, porque nós temos que trabalhar como uma equipe. Ah, não, eu entrei no Google lá, minhas informações no banco tal, e ele falou que eu posso comprar uma casa no valor XY. Então eu falei, olha, antes mesmo da gente sair, visitar a casa, nós temos que ter certeza se é isso mesmo os valores. Quem é a pessoa que você conversou? Ah, não tem uma pessoa que eu conversei, eu peguei mais ou menos esse valor através dessa aplicação online. Não. Então nós vamos fazer uma reunião, então aonde eu faço a reunião com o cliente, explico todos os riscos, né, que ele tem ter feito isso, vou encaminhá-lo ao banco ou agente financiador, né, que de acordo mais ou menos com a história que ele vai contar. Uma coisa muito importante, você não tem que passar nada de números, quanto que você fez no ano, quanto que você tem de valor investido. Para mim, como corretora de imóveis, infelizmente, mas felizmente, eu entro no segundo plano, gente. O porquê? Porque eu vou te mandar primeiro para esse mortgage broker, para esse agente financiador, você vai fazer uma reunião, passar a tua situação e ele vai dizer qual o valor da casa que você pode comprar, né? E como eu estava dizendo, a história de vários, não foi nenhum, nem dois, nem três, gente, várias pessoas que chegaram para mim dizendo, Roseli, eu posso comprar uma casa de 800 mil. No final, ele conversou com o agente financiador, com o mortgage broker, e ele não podia comprar uma casa de 800 mil. Era muito melhor, ele podia comprar a casa até 1 milhão. E teve outros casos que chegaram felizes da vida, já tinha visto inclusive a casa online e queria que eu fosse visitar com eles, né? Essa casa que eles tinham se apaixonado, e o valor da casa era em torno de 750 mil. Antes de visitarmos a casa, eu falei, olha, antes de vocês terem uma decepção, ficarem às vezes até ansiosos, que vocês podem comprar uma casa melhor do que esse valor, vamos primeiro fazer as coisas um passo de cada vez, conforme manda o figurino. Então essas pessoas entraram em contato com o mortgage broker, gente, e no final eles acabaram sabendo que o valor máximo que ele podia comprar era em torno de 550 mil dólares. Não era os 750 mil. Então você imagina a decepção. Por isso que é muito importante você procurar um profissional qualificado que vai te guiar nesses processos. Ah, não falo inglês, Roseli, e agora? Nós temos uma maravilhosa de uma mortgage broker, não uma, duas, três, quatro, 5 mortgage brokers, conforme o seu perfil, para poder te indicar, que são mulheres maravilhosas, competentes, e tem assim anos e anos e anos de experiência, já passou por vários casos, gente. Então vai poder te ajudar na tua língua, se você quiser se sentir mais confortável. Não quero falar com brasileiro, Roseli. Também temos mortgage brokers que falam inglês, que também vai poder te encaminhar. E são todas pessoas que nós confiamos, gente, e que nós indicamos. A gente não ganha nada em estar indicando esse mortgage broker, aquele mortgage broker. A única coisa que nós pedimos para esses profissionais, que nós nos unimos como um time, é que eles tratem todos os meus clientes como se fosse o último cliente deles. Então eles sabem que quando você ligar, quando você mandar uma mensagem, você vai ser prioridade, porque o volume que a gente manda de clientes para eles é muito grande. Então nós já temos essa reputação, inclusive com os mortgage brokers, nós temos um atendimento especial. E os nossos clientes, graças a Deus, todos eles só vieram agradecer, inclusive pela indicação, né, que a gente
Passa, porque realmente são profissionais qualificados e competentes, tá, gente? E como eu disse, né, ele vai analisar o teu caso e vai dizer aonde que a gente pode sair para comprar casa. E às vezes, né, muitas pessoas chegam para mim com a história dos amigos, gente. A história dos amigos, olha, já vi muitas pessoas, assim, se arrependerem muito de ter ouvido os amigos. Chegou um cliente até mim e, né, eu tinha vendido a casa para um dos amigos deles, tentado vender a casa para um dos amigos deles, e a gente conversando em uma dessas reuniões. A comunidade brasileira, a gente se reúne muito aqui na cidade de Aura, muito bacana isso, essa união, né, das pessoas aqui, então a gente está sempre se encontrando nos eventos. E a gente conversando, e ele me falando que estava com vontade de comprar a primeira casa. Ali aproveitou, né, gente, que corretor de imóvel, a gente dá consulta onde nós estamos, tá? Qualquer lugar que nós estamos, a gente está ali dando consulta, porque o nosso dom é querer ajudar as pessoas, né, a sair, né, do aluguel e comprar casa, ou fazer um upgrade, comprar um imóvel de investimento. Esse é o nosso trabalho. Então, nós estamos ali disponível, quando a pessoa tiver a dúvida, a gente está ali para poder ajudar. E ele conversando comigo, tá, me passou a posição dele, eu falei, olha, posso te indicar um bom mortgage broker para ver, pelo que você me passou, você parece que já está qualificado, pronto para poder comprar uma casa. E ele falou, não, Roseli, acho que não vai dar não, porque tem esse nosso amigo que é muito amigo nosso. Às vezes ele ganha 3 vezes mais do que eu. Nossa, você tem noção, tipo assim, ó, quem somos nós? Se eles não conseguirem, imagina se nós iremos conseguir. Gente, acredita, ele seguiu os meus conselhos, a gente guiou, ele procurou um mortgage broker e essa pessoa está morando na casa dele própria hoje. E o amigo não está. O porquê, gente? Na hora que o mortgage broker vai fazer a tua análise, o banco, o agente financiador, você não sabe da vida financeira do teu amigo. Ele pode estar ali andando com um carro importado, morar numa casa maravilhosa que é de aluguel, né? Você paga uma casa mais simples, ele mora numa casa maravilhosa. Então a nossa mente, ela é muito fértil. Então imagina que a pessoa tem milhões. Só que a pessoa, ela pode até ganhar 2 vezes mais que você. Aparenta ter uma vida muito mais bem sucedida, mas às vezes o crédito daquela pessoa, ele está todo tomado. Então por isso que é muito importante, a pessoa tem 2 carros importados, não quer dizer que ela está em melhor situação do que você financeiramente. Se aqueles carros forem, por exemplo, um lease ou forem financiados, então ele já tomou uma boa parte do teu salário que iria ser colocado para a compra da casa. Então, se eu tenho $3.000, eu tenho $4.000 que sobram do meu salário, né, por ano, mas por mês, e de repente eu tenho $2.000 que vai só para pagar os carros, aí eu tenho que tirar, o banco já faz mais ou menos os cálculos também dos seus gastos pessoais, das utilities e os gastos fixos que você tem, e também sou fiador de alguém em algum lugar, tudo isso já diminui a tua capacidade de poder de compra. Então não adianta você ganhar uma fortuna e você ter todo o seu dinheiro preso com alguma coisa, com algum financiamento de carro, ou foi fiador de alguém na compra de uma casa, que isso vai atrapalhar você na compra da sua casa. Então, gente, é outro detalhe, tem que pensar muito, 1000 vezes antes de você aceitar ser fiador de alguém. Imaginar o que você quer no futuro. Tô alugando uma casa, vou comprar uma casa para mim daqui a 1 ano. Não vai entrar de fiador com ninguém, ser fiador de ninguém, ou vai comprar um carro financiado, que seja um valor que pegue um valor muito alto da tua parcela, né, do teu salário mensal, que isso vai interferir na hora de você fazer uma compra. E já tive casos também de clientes que tinham um carro só, que é o carro que eles usavam no dia a dia e faltava tipo 6, 7 meses para poder quitar o carro. E na hora de fazer essa análise com um agente financiador, ele falou, olha, esses $600, $700 a mais aí que você está pagando nesse carro pode ajudar você a subir até 100 mil o valor da compra da tua casa, se você conseguir quitar esse valor. E você vai liberar mais dinheiro disponível para você aplicar para a mortgage, né, para o financiamento da casa, que vai aumentar o valor, sei lá, de 500 mil, você vai poder comprar uma casa de 600 mil, que faz uma grande diferença, gente, uma grande diferença. Então, por isso que é muito importante você cuidar das suas finanças. Então, assim, pontos principais aqui em Ontário, vamos conversar sobre Ontário,
tá? Sobre Ottawa, onde é o mercado onde eu trabalho. Nós, corretores de imóveis, nós somos licenciados, né? De acordo com a província. Eu estou em Ontário, então, por exemplo, eu não posso vender uma casa na região do Quebec. Então, eu vou indicar um colega meu de Quebec para poder te atender se você, de repente, resolve comprar uma casa no Quebec, gente. Porque é até desonesto da minha parte como corretora de imóveis, por exemplo, mesmo que eu seja hoje uma corretora de imóveis, eu sou licenciada na região de Ontário, e você, meu cliente aqui em Ottawa, resolveu vender a casa e você quer comprar uma casa lá em Toronto. Eu sou licenciada em Ontário, eu poderia ir lá vender uma casa em Toronto. Você acha que eu vou estar fazendo um bom negócio para você? Você acha que eu vou estar representando você da maneira correta? Eu não conheço nada do mercado de Toronto, a não ser o que está nas notícias e nos papéis. Então, eu vou contar um exemplo para vocês, que aconteceu recentemente comigo. Eu estava com uma lista em minha, uma casa que estava para venda na região de Kanata, e chegou essa corretora que veio de outra cidade, tá? De outra cidade bem longe de Ottawa, lá de Toronto, né? Toronto é gigantesca. Ela chegou, mandou o feedback da casa, dizendo para mim que a casa estava muito cara, com um preço muito mais alto do que o preço de mercado. E eu jamais faço isso. As minhas casas, geralmente os meus clientes sabem, nós colocamos dentro do preço de mercado, porque a gente não quer que a nossa casa ajude a vender os outros imóveis, né? E eu falei para ela, mas o porquê? De onde você tirou essa base de que essa casa está com um preço muito alto? E ela falou, olha, eu estava mostrando algumas casas para o meu cliente em Almont e em Ann Pryor. Pelo preço que você está anunciando a tua casa, que é uma townhome, a gente viu casa single home. Então, tipo assim, você está muito fora do preço de mercado. Gente, então, para você que não sabe, tá? Ann Pryor, ela fica uma cidadezinha mais ou menos 40 minutos aqui de Ottawa. Maravilhosa, 30 minutos de Kanata, mais ou menos, 25 minutos de Kanata, tá? Maravilhosa cidade, só que o mercado de Ann Pryor é totalmente diferente do mercado de Ottawa, principalmente do mercado de Kanata, que é uma região onde as casas são muito mais caras. Então, essa pessoa não estava fazendo um serviço para aquele cliente dela, porque ela estava dizendo que o imóvel que estava muito bem anunciado, as escolas maravilhosas ao redor estava fora do preço. Então, entende o perigo, gente? Então, tem que se informar, tem que saber com quem é o profissional que você está trabalhando, para que seja sempre honestidade, integridade, sempre em primeiro lugar. E que, gente, eu sempre digo para todos os profissionais, para as pessoas que trabalham comigo, com as palestras que eu dou, inclusive para os corretores dentro da nossa companhia, o dinheiro ele é a consequência de um bom trabalho. Então, assim, faça o seu trabalho com dedicação. Faça com amor aquilo que você coloca a mão para poder fazer. Então, por isso que eu digo, é muito importante nesse primeiro passo você, antes de comprar sua casa própria, né? São vários passos, escolher um bom profissional de mortgage. Se você não tem, o teu corretor de imóveis, ele pode te indicar alguém que é de confiança, que trabalha com o time, tá? Aí, depois que nós temos os valores, aí que nós sairemos para visitar as casas, tá? Então, assim, aí a pessoa chega para mim assim, Roseli, vamos fazer, eu quero passar para você o que eu quero na casa, o que eu não quero com a casa. E eu sou bem realista, tá, gente? Então, às vezes chega alguém para mim e fala assim, Roseli, eu quero comprar uma casa de 500 mil, que tenha piscina, que tenha isso, olha, em qual bairro? Dependendo do bairro a gente consegue. Dependendo de alguns outros bairros, você vai conseguir uma piscina dentro de um condomínio. Entendeu? Então, as características do imóvel, os filtros que você quer para a tua casa, isso também é um fato muito importante, tá? Então, aí a pessoa pergunta, quando que eu posso comprar a minha casa, tá, gente? Então, primeiro passo, quando você já tem o teu PR, na região aqui de Ontário, tem que ter o PR, né? Qual o valor que eu preciso para a compra da primeira casa? Independente se é a primeira casa, a segunda casa, se é a tua primary residence, que é a residência onde você vai morar, gente, você pode dar até 5% de down payment. Quando você está comprando a tua casa pela primeira vez, quando a gente fala assim, ó, comprando a tua casa pela primeira vez, não é aqui no Canadá, tá? Isso se reflete em qualquer lugar do mundo. Se você já teve alguma casa em qualquer lugar do mundo, não é mais a sua primeira casa. Então, quando você compra a primeira casa, tem algumas vantagens extras, né? Que você pode ter. Então, quando você for falar com o seu advogado, né, que ele é a terceira pessoa que é importante, o terceiro profissional muito importante que você vai colocar também na hora da compra da casa, tá, gente? Então, ele vai analisar o teu caso. E o governo, ele dá muitas vantagens, né, para quem vai comprar a primeira casa.
Por exemplo, dependendo, né, se você nunca teve nenhuma casa em nenhum lugar no mundo, é a tua primeira casa aqui no Canadá, dependendo do valor da casa, até $500 mil, por exemplo, em alguns casos o advogado pode conceder até um desconto que o governo dá de até $4 mil na hora de você fechar a sua casa. Já ajuda, né, gente? Com mudança, com os closing costs que você tem que pagar, né? Isso já ajuda bastante esses $4 mil ali de crédito. Mas isso, cada caso é um caso, seu advogado vai ver se você se encaixa nisso, se você é o first time home buyers, tá? E a pessoa fala assim, tá, mas eu preciso 5% para comprar uma casa de qualquer valor? Esse 5%, gente, é 5% dos primeiros $500 mil. Depois dos $500 mil é 10%. Por exemplo, se você foi aprovado aí pelo mortgage broker até 750 mil. Nos primeiros 500 mil, você vai pagar os 5% e depois nos outros 250 mil dólares, vai pagar 10%, tá bom? Do valor que para dar entrada nessa casa, tá certo? Então, gente, é tanta coisa, é tanta pergunta que para poder completar o que eu tô querendo passar para vocês, tá? Então, assim, o que é muito importante você, para comprar a tua casa, com 5%, você já pode comprar a casa para você morar. Às vezes a pessoa chega, mas 5%, se quiser comprar uma casa até 500 mil, 5%, Roseli, 25 mil, isso mesmo, gente. Só que você precisa, não é só, vamos dizer, os 5% da casa, 5% dos 500 mil. Vamos dizer uma casa de 500 mil, tá? A gente consegue achar casa de 500 mil aqui na região de Oro e aos arredores, tá? A gente consegue, você vai se surpreender. Cidadezinhas maravilhosas ao redor de Oro que oferecem casa com menos de 500 mil dólares, que sejam freehold, que não tem que pagar a taxa de condomínio, tá? Então, além dos 25 mil dólares, você vai ter que ter pelo menos de 1,5% a 2% dos closing costs, que seria mais ou menos os 10, 12 mil dólares ali. O que seriam esses closing costs? Até o coitado do advogado, né, que é a terceira pessoa mais importante na transação imobiliária, ele sai como vilão nessa história. O porquê como vilão nessa história? Porque a pessoa chega para mim e fala, Roseli, então tá, e agora qual que é a custa do advogado? O advogado, a taxa dele, gente, é bem mínima. O valor que ele vai cobrar de você são os valores das certidões negativas, das certidões que ele vai ter que verificar se não tem nenhum tipo de pendência no imóvel, alguma coisa em cima do título da documentação. Então, tudo isso tem um custo. Isso no Brasil, quem faz somos nós mesmos, nós vamos no cartório, né, o nosso corretor de imóveis vai lá e faz essas aplicações. Aqui nós temos o advogado que faz todo esse trabalho pra gente. Então, assim, eles falam para segurança deixar em torno de 1%, eu sempre digo 2%. E é claro, se o teu imóvel é acima de 1 milhão, alguma coisa do gênero, dependendo do seu caso, o advogado vai dizer, olha, não deixe só 2%, mas deixe 4%. Tá? Porque é melhor sobrar, né, gente? Nesses closing costs ali, a gente está colocando também o valor, por exemplo, da tua mudança. Tem que ter aquele dinheirinho, vai ter que pagar para fazer a mudança, né? Para casa nova. Então, você não quer ser pegos de surpresa, tá? Então, isso é um dos fatos principais aqui. Deixa eu ver aqui que tá tendo aqui, tá bombando aqui a pergunta, gente. Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Cidadãos residentes permanentes pode comprar normalmente? Gente, pode, claro que pode. Você vai ter, quem tem o PR, né, ou a canadense, as regras são as mesmas. Então, assim, se você, eu sou canadense, eu vou ter um desconto maior, porque eu sou canadense já, Roseli, na hora de comprar casa? Gente, as mesmas vantagens do PR e cidadão canadense é a mesma coisa, tá bom? Ainda quem tem o Work Permit, que comprou em 2021, 2022, porque em 2023 foi feita uma lei, gente, da compra da casa da compra da primeira casa no Canadá, e teve algumas restrições federais, tá? Então, para compradores estrangeiros, que ele foi em 2023 e ele foi renovado até 2027. Vamos torcer que em 2027 eles liberem para quem tem o Work Permit para comprar, como foi em 2021 e 2022, tá bom? Deixa eu ver qual outra pergunta aqui. Isso, até 5%. Deixa eu colocar aqui. Aí as pessoas me perguntam, o que é melhor eu comprar, Roseli? Uma casa com um condomínio ou uma casa sem condomínio? Então, gente, tudo depende do seu crédito, tá? De qual o valor que você foi aprovado. Se você foi aprovado o valor de 450 mil máximo, então se você não quer
morar fora da cidade de Ouro, a gente vai ter que ver um condomínio até uns 400 mil, porque a gente tem que deixar um bufferzinho ali para taxa de condomínio, então o Mortgage Broker vai explicar melhor sobre isso, tá? Gente, tem tantas perguntas aqui, eu não vou conseguir nem ir na metade delas. Deixa eu ver aqui se tem mais uma perguntinha, deixar esses 5 minutinhos aqui para as perguntas. Deixa eu ver aqui, tá? Montreal, gente, na região de Quebec você pode comprar só com Work Permit, tá? E se vocês precisarem de alguma referência, algum corretor maravilhoso na região de Quebec, também falem comigo. Tem vários colegas brasileiros maravilhosos que podem te ajudar na região do Quebec, tá? Aí o mercado de Ouro, um pouquinho do mercado de Ouro, gente, tá no melhor mercado para quem quer comprar uma casa agora. Nunca esteve. Hoje a gente estava, inclusive, numa reunião dentro da companhia, né, para estudarmos sobre o mercado imobiliário, e está tendo muita casa entre 600 e 700 mil. Nunca teve tanta casa nessa faixa de preço que a gente considera de first time home buyers, que é a compra da primeira casa. E está um mercado balanceado, gente. Ninguém está sendo desfavorável nesse mercado. Está tendo, inclusive, nós estamos começando a ter múltiplas ofertas em algumas casas. Então, hoje, por exemplo, nunca esteve tão perto quem tem uma townhome, né? As pessoas, quando o pessoal fala assim, nossa, por que, Roseli, será que está tanta casa entre 600 e 700 mil, aumentou tanto nos últimos tempos, né? Nesses últimos 2 meses? Porque hoje em dia, até com 700 mil, 680 mil, você já consegue comprar uma casa isolada, uma casa detached que nós falamos. Então, muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade de sair de uma casa menor e comprar uma casa maior, né? Ou vendendo essa casa menor, né, que é a townhouse, né, indo para uma casa maior, ou até downsize, né? Ah, morei nessa casa agora, está na hora de eu aposentar, vou comprar um condomínio menor, né? Então isso está acontecendo muito, tem muita casa nessa faixa de preço, que é onde favorece quem está comprando a primeira casa, gente. Então assim, mesmo, aí você pergunta, Roseli, qual que é a melhor hora de comprar a casa própria, gente? Nós não temos uma bola de cristal para saber o futuro, né? Não tem como saber isso. Então, o que eu digo para você de experiência própria? Qual que é a melhor hora de comprar casa? Quando você está preparado, quando você já está com o teu emprego trabalhando, quando você já tem há mais de 3 meses, quando você já tem o PR e já tem pelo menos 5% do valor guardado de 500 mil. Aí a pessoa diz para mim assim, mas com 500 mil, Roseli, eu não consigo comprar nada. Gente, você tem que entrar no mercado, você tem que entrar no jogo. E com 500 mil você consegue comprar sim. Ainda pode ser que não seja a casa que você mereça, a casa dos seus sonhos. Mas entre, gente, porque daqui a cada 5 anos ou a 3 anos, conforme o tempo que você decidir conversar com o seu agente financiador de renovação da mortgage, você pode usar esse imóvel como um step para você comprar a casa maior, a casa dos seus sonhos. A minha casa dos sonhos, essa é a segunda casa. Então, assim, eu fiquei por um bom tempo com a minha casa, porque eu também não sabia que eu podia trocar de casa cada vez que eu trocava de mortgage. Eu não era corretora, fazem 21 anos que eu estou aqui no Canadá. Então, quando eu aprendi essa jogada, e conversando até com os vizinhos, quando eu me apaixonei pela casa da esquina da minha casa, eu falei, mas é um absurdo mudar de uma casa tão perto para outra. E eles começaram a me dizer, Roseli, eu morava naquela vizinhança, eu morava no townhome ali. Aqueles outros 2 ali também moravam aqui perto, numa casa menor, e agora eles compraram uma casa maior. Aí eu fui entender a jogada. Eu falei, gente, eu vou ter que tirar minha carteira para poder ajudar muitas pessoas até que nem sabiam disso. Porque a gente tem essa mania, né, de lá no Brasil, comprar uma casa e morrer naquela casa, ficar a vida toda naquela casa. Aqui no Canadá, não. O porquê? Porque aqui não tem como estar fazendo puxadinho. Veio alguém morar na casa, você puxa um quarto. Não dá, gente. Ah, tem 2 filhos, agora tem 3 filhos, tem que precisar de um quarto extra. Vamos ter que fazer um puxadinho na casa? Não tem como, porque a burocracia aqui é muito grande. Então é onde o governo ele favorece, né? Ele faz essas renovações a cada 3 e 5 anos, justamente para as pessoas poderem tomar a decisão, né, que seja melhor para elas, ou ficar com aquela casa, ou vender aquela casa, comprar uma casa maior, ou pegar o financiamento daquela casa e comprar um imóvel de investimento, que daí já é assunto para outra live. Gente, eu tenho aqui mais umas 10 perguntas, eu não vou conseguir responder todo mundo, então eu vou me prontificar a fazer mais uma live, vou ver onde é que nós paramos aqui, para poder ajudar você a tomar essa decisão aí de comprar casa própria, gente. O negócio é entrar na jogada. Não fique para trás, gente. Não fique para trás, não espere. Uma outra coisa, uma pergunta assim, bem importante, que antes eu quero fechar com vocês aqui. A pergunta para mim é, Roseli, eu já estou aqui há 3 anos, não tem
certeza que eu vou ficar aqui mais tempo. Gente, já ficou aqui há 3 anos. Se você fique mais 2 anos, que seja 1 ano. Se você paga $2.000 por mês, que seja aluguel, que é praticamente impossível aqui, são $24.000 que você colocou, pagou a mortgage de outra pessoa. Vamos dizer que você resolve comprar a casa daqui a 1 ano, 2 anos, você... Deu tudo errado aqui, deu tudo errado, vai ter que voltar para o Brasil. Pelo menos você colocou aquele teu dinheiro que você investiu, gente, mais o dinheiro que você pagou da mortgage, tirando os juros, é claro. Quando você voltar para o Brasil, você tem um valor que vale 3 vezes mais, 4 vezes mais, e vai ser um início para você lá no nosso país, né? Ou no próximo país que você for. É melhor do que deixar todo o teu dinheiro aqui e ajudar outras pessoas a pagarem a mortgage, tá bom? Pensem nisso, mandem mensagem para mim, gente, aqui não pode ser no direct, ou podem também mandar perguntas pelo WhatsApp, 613-806-5813, o WhatsApp que eu consigo responder até mais rápido para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, gente, e não existe pergunta boba, tá bom? Não existe, toda pergunta ela é válida. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para vocês, e a gente tá aqui para poder ajudar, eu e minha equipe, tá bom? Obrigada por estarem até aqui e, gente, share essa live aí com um amigo que você tem certeza que tá pronto para poder comprar e não tem essa coragem, marca uma reunião comigo, vamos conversar e eu vou ajudar você durante esse processo todo aí que é a compra da casa própria, tá bom? Não é complicado não, é simples. Só precisa de um guia bem direitinho para o seu sonho não se tornar um pesadelo, tá bom? Beijo, gente, até a próxima. Tchau!